aí, galerinha? Estamos aqui para mais uma aula de Química. Na aula anterior vocês viram lá com o professor Almeida sobre ácidos, que são uma das principais funções inorgânicas, né? Hoje nós vamos começar a falar sobre as funções inorgânicas bases, que, digamos assim, elas são complementares ali com as funções que nós conhecemos na aula anterior. Vocês viram lá a força de um ácido, vocês viram a nomenclatura, né? E como é que se identifica, como é que se diferencia, né? Para você saber que uma substância ela é ácida. E na aula de hoje nós vamos falar as mesmas questões, só que agora voltado para as bases. Vamos ver qual é o conceito de base, as forças das bases. Vamos ver algumas bases do dia a dia, a amônia, que é uma base diferente, e fechamos aí com a nomenclatura, que é muito importante para essa função inorgânica. Bom, começando aqui no conceito de bases, nós temos o conceito mais comum, que é segundo a teoria de Arrhenius. Ali a gente tem uma perspectiva dele, onde ele diz que as bases são substâncias que, quando dissolvidas em água, vão liberar íons hidroxila. Então, ali, para você caracterizar que uma substância é uma base, ela, quando adicionada em água, ela vai sofrer uma dissociação, né? E vai liberar um ânion, e o único ânion que ela libera é a hidroxila, OH-. E essa questão da dissociação, galerinha, ela é muito importante na hora que nós estamos falando de ácidos e bases. Por quê? Porque o ácido, a gente viu que ele sofre ionização. Já as bases, elas vão sofrer dissociação. São conceitos diferentes. Quando eu dissocio, eu separo algo que já existe, que no caso são os íons. Porque as bases, elas são substâncias iônicas. Já lá nos ácidos, eu vou ionizar. Então, a partir do momento que o ácido entra em contato com a água, é que os íons vão surgir, as cargas vão surgir. Já nas bases, não. As bases, elas estão ali, porém, quando eu coloco em água, elas se separam, por isso que a gente chama dissociação. Tranquilo? Então, vamos lá no exemplo que está aí no slide para a gente dar uma ênfase maior. Essa daqui, gente, ó, é a representação da base que a gente chama como hidróxido de sódio, tá? Ela aqui está sólida, ó, que fase sólida, e ao ser adicionado na água, o que acontece? Nós vamos ter a liberação dos íons. O cátion vai variar de uma base para outra, mas o ânion de uma base sempre será o mesmo, OH-. Então, lá nos ácidos, o cátion não podia variar, o ânion variava, mas o cátion era sempre H+. Aqui nas bases, não. Nas bases, o ânion é fixo, sempre vai liberar OH-, mas o nosso cátion aqui, ele vai variar de uma base para outra. Tranquilo? Então, continuando, as bases, elas são, geralmente, substâncias iônicas, que é o que eu acabei de falar. Elas vão sofrer ali o que nós chamamos de dissociação iônica, que é um processo pelo qual ela libera esses íons, né, que são as cargas positivas e negativas. Então, nós temos aqui, ó, exemplos de dissociação de algumas bases. O hidróxido de potássio, onde, na presença de água, vai estar liberando ali o nosso K+, que é o cátion, mais o OH-, que é o nosso ânion. E você vai estar observando que, como nós estamos falando de base, e o nosso ânion é sempre o OH-, os nossos cátions aqui, ó, em geral, são metais. Por isso que boa parte das bases são substâncias iônicas, porque nós temos metal ligado a substâncias que não são metais e o hidrogênio. Então, ali forma o que nós conhecemos como ligação iônica.
A dissociação das bases ela é fundamental para a gente entender o comportamento químico delas em uma solução aquosa, porque elas contribuem para o aumento da concentração dos íons hidroxilas. Então, quanto mais íon hidroxilas eu tenho liberado em meio aquoso, mais forte será a nossa base. Quem é o íon hidroxila, galera? Aqui, ó, OH-. Aqui nós temos a representação de uma dissociação da amônia, que a amônia, galerinha, você pode observar aqui, ela é NH3. Ela não tem hidroxila. Por isso que ela não tem o nome de hidróxido de alguma coisa, como por exemplo, aqui, ó, hidróxido de magnésio. Esse é o nome dessa base. Só que a amônia ela é considerada uma base porque quando ela está lá em meio aquoso, ou seja, está em meio da água, ela faz o quê? O nitrogênio dela vai interagir com o hidrogênio, um dos hidrogênios da água, e vai ligar-se a ele, formando esse cátion aqui, ó, NH4+. O mais é uma carga. Como eu tirei um hidrogênio da água, sobrou quem? OH-. Esse OH- que se forma quando eu tenho a amônia misturada à água, faz com que a nossa amônia seja considerada aí uma base. Tranquilo? Aqui a gente tem a hidroxila, né? E a gente tem que confundir, não pode confundir, a gente tem que confundir não, Deus o livre. A gente não pode confundir. A amônia, a molécula amônia sozinha, ela não é uma base, né? Ela é uma molécula ali, ela não é iônica. Só que quando ela interage com a água, ela dá origem a um íon. E esse íon tem um nome, que é o amônio, tá? E que no caso aí é um cátion, um íon positivo. Podemos representar o produto da reação acima por meio da fórmula NH4OH. Aqui é o hidróxido de amônio. Professora, se tiver uma questão lá e apareça lá hidróxido de amônia, eu posso marcar como a correta? Não, não marque como correta. Porque a amônia, ela é o NH3. Só é considerada base quando ela está dissolvida ali em água, porque ela não vai dissociar-se, né? Ela vai estar dissolvida na água, porque ali ela vai interagir com as moléculas da água, raptando um dos seus hidrogênios, fazendo com que surja o ânion, que é o OH-. Ali, na água, em solução aquosa, nós temos sim o hidróxido de amônio, NH4OH, porque são os produtos que vão estar presentes lá no final desse processo aí, onde a nossa amônia vai misturar-se com a água. Tranquilo? Então tem que ter muita atenção nessa questão da amônia. Ela só é considerada uma base por causa dessa situação do meio aquoso. Ela lá no meio aquoso libera a hidroxila, que é a característica, segundo Arrhenius, para que uma substância seja considerada básica. Tranquilo? Então vamos seguir lá no nosso slide. Então eu vi aqui, né, o NH4OH, que a gente chama de hidróxido de amônio, que é ali o composto que só existe em meio aquoso, só existe na água. A amônia aqui, ela é um gás e ela não é uma base sozinha. Tranquilo? Aqui a gente tem algumas bases do dia a dia que talvez você possa conhecer por outro nome, os nomes comerciais. Então a gente trouxe aqui uma das mais comuns, que é o hidróxido de sódio, NaOH, que também é conhecida como soda cáustica. Galerinha, ela é altamente corrosiva. E tem uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque em muitas situações
As pessoas no cotidiano elas têm a errônea ideia de que somente as substâncias ácidas são corrosivas. Por exemplo, infelizmente, existem muitas pessoas más no mundo e já aconteceu algumas situações de pessoas passando na rua e jogar alguma solução no rosto, no corpo de outras pessoas que causavam lesões, né, de corrosão na pele, queimaduras gravíssimas. E normalmente muitas pessoas associavam essa substância aos ácidos. Mas galerinha, nós temos bases fortes que também são altamente corrosivas e precisam ser manuseadas com muito cuidado. A soda cáustica é um exemplo disso, tá? Então, não pense que somente os ácidos podem ser substâncias perigosas. Não, não, não. As bases também podem. Quer ver um exemplo? Bora lá na aula. Olha só. Para você ter uma ideia, a soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, ele é bastante tóxico e é muito solúvel em água. Lembra que eu falei que quanto mais hidroxilas liberadas na água, mais forte é uma base? Então, se ela é muito solúvel em água, significa que ela dissocia totalmente, é uma base forte. É uma dissociação que libera grande quantidade de calor também. Durante a dissociação do hidróxido de sódio, muito calor é produzido, tanto é que não deve se manusear esse material em vasilhames que sejam metálicos, que pode correr o risco de você sofrer um acidente. Ele é muito utilizado na fabricação de sabão, e o pessoal aí do terceiro ano da mediação sabe, a gente já praticou de fazer sabão ecológico com uma certa quantidade de soda, né? Ele também é utilizado na fabricação de papel, celulose e corantes. Agora, gente, olhem só essas imagens que são queimaduras que podem ser causadas pelo hidróxido de sódio. Então, de acordo com a quantidade e a concentração dessa soda, porque você sabe que as soluções nós podemos diluí-las e fazer com que a concentração delas seja menor, nós temos níveis, né, graus de queimaduras que podem ser causadas pelo hidróxido de sódio. Então, observe que ele pode causar queimaduras de até 3º grau. Então, quem, por um acaso, precisa fazer manuseio desse tipo de base, tome sempre muito cuidado, viu? Outra base muito conhecida no dia a dia é o hidróxido de cálcio. Tá aqui a formulazinha dele. Vocês também devem conhecer por algum tipo de outro nome, que no caso aí é a cal apagada, cal hidratada ou ainda cal extinta. Ela é formada pela dissociação de cal em água. É utilizado na preparação de argamassa, também utilizado na correção de acidez do solo e também no tratamento de água. Agora aqui, ó, o hidróxido de magnésio. Também é outro conhecido de vocês, tenho quase certeza. Ele é muito utilizado como leite de magnésia. Vocês já ouviram falar? Não? Pergunte lá do seu pai, da sua mãe, alguém já deve ter escutado esse nome, leite de magnésia. Quando ele está sob a forma de suspensão coloidal. É usado em produtos farmacêuticos. Dependendo da concentração, ele pode ser um antiácido ou um laxante. Então, dependendo ali de como você compra, você pode utilizar ele para cortar a acidez do estômago ou ainda como um laxante. Ele é de baixa solubilidade, por isso que ele forma o que nós chamamos de suspensão coloidal, porque ele não tem uma solubilidade total em água. Isso implica que ele pode formar suspensões coloidais quando dispersos nessa água. E aqui, o hidróxido de amônio, como eu falei, que é uma base diferente. E a base diferente aqui, galerinha, também pode ser utilizada em campos totalmente opostos. O hidróxido de amônio, ele pode ser utilizado na produção de fertilizantes, também pode ser utilizado na produção de explosivos e em produtos para remover crostas de gorduras, porque a amônia lá ela tem propriedades de um solvente natural.
Também é utilizado em produtos farmacêuticos e na revelação de filmes fotográficos. Outra base conhecida é o hidróxido de alumínio. Onde nós podemos ver ele, professora? O hidróxido de alumínio ele é um sólido gelatinoso que é insolúvel na água. Se ele é insolúvel, significa que ele não vai estar liberando quantidades de OH- na água. Faz com que ele seja uma base fraca. Então, ele é utilizado no tratamento de água, também é utilizado como antiácido estomacal. Então, aí, o que a gente tem que observar nesse primeiro momento que a gente está falando das bases? Primeiro ponto, que a gente consegue comparar com as substâncias dos ácidos que nós conhecemos nas aulas anteriores, né? Porque o ácido forte era aquele que liberava uma maior quantidade de H+. Quanto mais hidrogênio ionizável, mais forte era o ácido. Aqui, quando a gente está falando de bases, vão ser substâncias que são consideradas fortes de acordo com a sua solubilidade. Por quê? Porque de acordo com a quantidade de íons OH- que essa substância libera em meio aquoso, a gente pode definir se é uma base forte, se é uma base mais ou menos ou se é uma base fraca. Então a solubilidade, ela influencia muito. Só que lógico, como tudo na vida, tem lá as suas exceções. Vamos lá para a gente conhecer agora as forças de uma base? Bora lá no slide. Então, olha só. Quando a gente fala de forças de base, a gente tem que entender que nós estamos falando também de solubilidade dessas bases em água. Então, lembra da tabela periódica? Não? Pois é bom memorizar, lembrar, revisar, porque ela é muito importante na hora de você identificar que tipo de base a gente tem. Primeiro ponto, porque na base eu sempre vou ter um cátion e um ânion. E o ânion sempre vai ser OH-. Quem vai ser o cátion? O cátion vão ser os metais, podendo ser metais alcalinos terrosos e os outros metais da tabela periódica. De acordo com o tipo de metal que compõe a tua base, tu podes dizer se ela é solúvel, parcialmente solúvel ou praticamente insolúvel em água. Então vamos lá. Bases que junto com a hidroxila tem lá os metais alcalinos e a amônia, que são feitos ali, os cátions são metais alcalinos e a amônia, elas são totalmente solúveis em água. Quem são os metais alcalinos? Todo o grupo da família 1A ou grupo 1 da tabela periódica e, no caso aí, a amônia como um elemento a mais nessas substâncias que fazem com que a base seja totalmente solúvel em água. Quem são as bases parcialmente solúveis? Aqui, nas parcialmente solúveis, nós temos os metais alcalinos terrosos. Professora, não faço ideia. É a segunda coluna da tua tabela periódica. Todos os elementos que estão ali na segunda coluna da tabela periódica são metais alcalinos terrosos, com exceção de um único metal alcalino terroso que é praticamente insolúvel em água, né? A base formada dele, que é o magnésio, tá? O magnésio é a exceção dos metais alcalinos terrosos. Então, ali, tirando o magnésio, todos os outros são parcialmente solúveis. Já o hidróxido de magnésio ele é praticamente insolúvel na água. E os outros metais são praticamente insolúveis. Então, apareceu lá uma base que tem outros tipos de metais, que não são metais alcalinos, nem metais alcalinos terrosos, você já vai ver que ela é praticamente insolúvel. Agora, a gente consegue relacionar essa solubilidade com a força de uma base. Porque as bases fortes vão ser aquelas bases
que em solução aquosa ela dissociará quase que totalmente. Para ela dissociar totalmente, ela tem que ser muito solúvel em água. Então, as bases fortes são aquelas bases que, quando elas estão em contato com a água, elas liberam grande quantidade de OH-. Então, ali a solubilidade está diretamente relacionada com a força dessas bases. Vamos lá para a gente continuar. Então, aqui o que acontece? Vai ter uma alta concentração de íons, fazendo com que ela seja uma base forte. Quais são as características dessas bases fortes? Elas têm dissociação completa ou quase completa, elas têm uma liberação significativa de OH-, uma ótima condutividade elétrica e tem também um aumento do seu pH. Quem são essas bases consideradas fortes? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de bário, e assim a gente segue. E você vai poder observar que nós estamos falando de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Já as bases fracas, se as fortes são aquelas que são bastante solúveis, as fracas vão ser aquelas que são praticamente insolúveis em água. Então, elas vão possuir um baixo grau de dissociação, ou seja, elas vão liberar pouca concentração de ânions OH-. Então, aí a gente vai ter base dos metais, né? Dos demais metais e alguns metais alcalinos como o magnésio. Então, os outros metais que não são alcalinos nem alcalinos terrosos, com exceção do magnésio, normalmente eles são bases fracas, com a exceção, lógico, do hidróxido de amônio, que é uma base a partir de um material que não é um metal alcalino nem alcalino terroso, porém, ela é uma base que tem grande grau de ionização, né? Ela não vai sofrer dissociação, ela tem um grande grau de ionização. E esta base é classificada como solúvel e fraca. Ah, professora, mas mesmo ela tendo um grande grau de dissociação, ela é uma base fraca? Sim, ela é a exceção à regra. E aí a gente tem bases que são classificadas de acordo com a volatilidade, né? Que aí a gente tem as bases volátil, que em geral não são aquelas que não vão evaporar com facilidade, elas têm ali uma dificuldade de se transformar de líquido para o gasoso nas temperaturas ambientes. Como exemplo, a gente tem a única base, que é uma base volátil ali, que é o hidróxido de amônio, NH4O. Ela é uma base volátil, né? Tem baixo ponto de ebulição. E nós temos as bases fixas, que são todas as demais bases, que elas são consideradas não voláteis, ou seja, elas são fixas, o ponto de ebulição delas é alto. E a nomenclatura? Vocês devem ter observado que durante a aula eu falei vários nomes, e todos eles eu comecei com a palavra hidróxido, porque o hidróxido está relacionada à presença da hidroxila. Então, todas as bases vão começar com a palavra hidróxido lá na sua nomenclatura, diferente dos ácidos que fora o nome ácido, né? Ácido clorídrico, ácido isso, eles têm uma nomenclatura diferenciada, né? A gente viu que existe ácidos que não apresentam oxigênio e ácidos que apresentam oxigênio. Tem os hidráxidos e os oxiácidos. Então, isso diferencia na nomenclatura. Já que nas bases, normalmente, a gente vai ter a palavra hidróxido e vai vir seguido aqui o nome do cátion, que está ligado à nossa hidroxila. Quando aquele elemento, aquele metal, ele apresenta mais de 1 grau de oxidação, mais de um número de NOx, podendo perder 2 elétrons ou 3 elétrons,
Aí a gente vai diferenciar um do outro na nomenclatura, utilizando o parênteses, e vai mostrar a carga do cátion em algarismo romanos. Como assim, professora? Olha só, o sódio é uma base que o número de oxidação dele sempre vai ser +1. Então, o nome é fixo, hidróxido de sódio. O alumínio, 3+, hidróxido de alumínio. Prata, a prata lá também, hidróxido de prata. O cálcio, 2+, hidróxido de cálcio. Mas nós temos a situação, em particular, de alguns metais que têm mais de um nível de oxidação, como é o caso do cobre, que ele pode perder um elétron ou dois. Então, eu tenho que diferenciar, e aqui é cobre, eu tenho que diferenciar na nomenclatura, colocando aqui, ó, em números romanos. Hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. O ferro é a mesma coisa, tem níveis de oxidação diferentes, 2 e 3. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Assim eu consigo identificar qual base em específico nós estamos trabalhando. Tranquilo? Agora que vocês já viram lá na aula com Almeida sobre ácidos, trabalhamos aqui um pouco sobre as bases, nós temos um tutorial que vai ajudar vocês a entender como que se determina o pH de algumas substâncias. E vai ser bem legal para vocês assistirem esse tutorial, tá bom, galerinha? Então, vá lá que já já eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Ok, meus caros alunos, diante de mais um tutorial de Química, e nesse experimento você vai aprender a determinar o pH das substâncias. pH significa potencial hidrogeniônico. Aqui nós temos o vinagre, tá ok? Aqui nós temos o bicarbonato de sódio, nós temos o leite, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Vocês estão vendo que nós temos ácidos e bases aqui nessas substâncias. Nós temos aqui a caixa, né, um papel de pH, onde nós sabemos que o pH ele varia de 0 a 14. No intervalo de 0 a 7 ele é ácido, 7 é neutro e 7 a 14 ele é básico. Então o papel aqui ele é específico, não é qualquer papel, e com a pinça a gente vai mergulhar em cada um e vai fazer a leitura correspondente, tá certo? Então, olha só, iniciando pelo vinagre. Então, vou pegar aqui uma pinça, uma fita, e essa fita eu vou mergulhar no vinagre. Ao mergulhar no vinagre e comparar na caixa, eu identifico que o pH do vinagre é igual a 3, portanto, o vinagre é ácido, né? Exatamente, ele é uma solução de ácido acético. Na sequência, conhece o bicarbonato de sódio? Bicarbonato de sódio, então, é uma substância muito utilizada no cotidiano e eu preciso saber qual o pH do bicarbonato de sódio. Quando eu mergulho a fita, olha a coloração que eu encontro. Significa dizer que, comparando na caixa, o pH do bicarbonato de sódio é 10. Se o pH do bicarbonato é 10, significa dizer que ele é alcalino, que ele é básico. Por isso que se usa em pequenas quantidades para combater a velha azia, mas é porque ele é uma substância básica. Na sequência, partiremos para determinar o pH do leite, né? Então, o pH do leite comum, ao mergulhar, olha só, na caixa, pH 6. Então, é um pH que
O leite não é neutro, mas o pH dele é ligeiramente ácido. pH 6, ok? Na sequência, vamos para o ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é o comercialmente ou usualmente conhecido como o ácido muriático, né? O HCl é o ácido clorídrico. E observe a mudança de cor. Aqui então eu tenho o pH 1, que é um ácido forte. O ácido clorídrico é um ácido forte. Por último, eu tenho aqui o hidróxido de sódio, a solução de hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica, né? Mais diluída, hein? Nós estamos aqui em forma de solução. E agora, meu caro aluno, vamos conhecer o pH do hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica diluída, né? Quando eu mergulho a fita no hidróxido de sódio, olha a cor que aparece. Então, a cor é azul, significa dizer que na caixinha, pH 14, né? 13 para 14, porque o NaOH é uma base, tá joia? Uma vez que eu medi o pH com a fita, eu vou agora demonstrar a ação da famosa fenolftaleína, que é um indicador de pH, onde no meio ácido ela fica incolor, mas no meio básico ele fica rosa, tá bom? Então olha aqui, pegando o ácido clorídrico como referência, olha só o que é que acontece, a fenolftaleína é incolor, mas quando eu coloco no ácido clorídrico, olha aí, continua incolor, não mudou de cor, tá certo? Agora, quando eu pego a fenolftaleína e eu coloco no hidróxido de sódio, que é uma base, olha a mudança de cor, olha a coloração. Então, isso aqui identificando que no ácido não houve mudança de cor praticamente, né? Continua incolor. E na base, ela fica vermelha. Vamos testar no bicarbonato de sódio. Vocês viram que o pH foi 10. E a fenolftaleína no bicarbonato? Então ela vai ficar, ó, ligeiramente avermelhada. Tá vendo? Ó? Por quê? Porque o pH do bicarbonato de sódio é 10. Bicarbonato e NaOH são básicos, né? O leite ligeiramente ácido, o ácido clorídrico ácido, e o vinagre pH 3 ácido também, ok, meus caros alunos? Então aqui demonstramos a determinação do pH de algumas substâncias para vocês, tá joia? Olha aí, galerinha, que legal é a gente ter esse conhecimento para poder identificar essas substâncias. Aí você deve pensar, ai, professora, mas aí tem que comprar aquele papelzinho de tornassol, tem que ir atrás da fenolftaleína, senão eu não tenho como fazer a identificação de substâncias que possam ser ácidas ou básicas no meu dia a dia. Não. Nós temos o repolho roxo e assim como outras substâncias naturais, eles que podem agir como um indicador de ácidos e bases. Vocês viram lá na aula de ácidos que os indicadores são essas substâncias que quando entram em contato com substâncias ácidas e substâncias básicas, eles têm um comportamento diferente e mudam a sua coloração. Então o repolho roxo, como é que você pode fazer em casa se você tiver curiosidade? Você vai pegar fatias lá, folhas do repolho, vai cortar, bater com um pouco de água no liquidificador, coar. E aquela água que você coar, você vai testar no vinagre, no leite, na quiboa, se você quiser, né? Na água sanitária, perdão. E assim, em outras substâncias que você tenha curiosidade para saber o pH. Ah, professora, coloquei, mudou de cor. Como que eu vou saber se é um ácido ou se é uma base? Vamos lá no slide que eu vou mostrar para vocês de acordo com as tonalidades que nós temos aqui. O repolho roxo, ele é um indicador que, quando ele está em meio ácido, ele tem uma tendência de sair do roxo aqui, ó, e ir para colorações mais avermelhadas. Então, se você colocar ele em uma substância e ela chegar em alguns desses tons aqui, significa que são substâncias ácidas, vindo das ligeiramente ácidas até as ácidas mais fortes.
Já quando vai do tom azulado, meio levemente roxo, mas mais azulado, até o tom esverdeado, são os pHs que vão de 7 até 14. Então, são pH de substâncias alcalinas, substâncias básicas. E aí você vai poder observar que aquelas substâncias, elas são substâncias que liberam OH-. E aí um detalhe legal, de acordo com o tom, quanto mais verde, aquele verde amarelado, mais forte for, mais básica é a substância. Já para o outro lado, para esse lado aqui, quanto mais vermelha for lá o contato da substância com o repolho roxo, mais ácida é a substância. Então, se você tiver curiosidade, você pode estar fazendo aí na sua casa, não tem risco nenhum, tá, galerinha? Não vai explodir, não vai pegar fogo, não vai liberar gás tóxicos e nem vai aquecer. Você pode fazer esse experimento e depois, se você quiser, mandar pra gente aqui, através do seu professor presencial, quais foram os seus resultados. Vamos praticar um pouquinho? A gente falou bastante sobre bases, a gente viu aí os indicadores de pH. Agora vamos ver aqui um pouquinho uma questão para a gente trabalhar e fixar o conteúdo? Nesse exemplo diz o seguinte: assinale a alternativa que enuncia as nomenclaturas corretas das seguintes bases. E aí ele quer respectivamente. O que significa? Que ele quer que você diga na ordem em que elas estão aparecendo aqui. Iniciando com o NaOH e terminando com a LOH3. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro ponto. Normalmente você sempre vai começar com a palavra hidróxido. Hidróxido. Tranquilo? Ah, professora, mas tem mono, tem di, tem tri, será que entra? Nós estamos falando de nomenclatura oficial. Então, esses prefixos, eles não estão agregados às nomenclaturas oficiais. Então, a letra A, de cara, você elimina. Em nenhum momento da nossa aula nós trabalhamos com monohidróxido, ou dihidróxido, ou trihidróxido. Nós trabalhamos somente com hidróxido. Então, sempre vai ser a palavra hidróxido primeiro e depois o nome do cátion. Então, você vai vir aqui, ó. Esse aqui representa o hidróxido. E o Na vai ser o nome do cátion. Quem é o Na? É o sódio. Então, hidróxido de sódio. Todas as alternativas começam com hidróxido de sódio. Então, por enquanto, todas estão no páreo. Qual é o próximo? Aqui a gente tem MgOH2. Esse OH2, ele está ali só representando que a carga do magnésio é 2+. Esse 2 ali está dizendo que eu tenho 2 hidroxilas ligadas ao magnésio. Mas no nome continua sendo hidróxido. Hidróxido e o nome do meu metal. Quem é o meu metal ali? Magnésio. Então, hidróxido de magnésio. Só. Sem ser magnésio 2, que nem aqui na letra D, na letra C, ó, que tem magnésio 2. Por que, professora, que não é magnésio 2? Porque o magnésio apresenta apenas um número de oxidação, que é o 2+, ele não varia, então não preciso identificar por número romano. Então a letra C está fora. Aonde eu tenho hidróxido de magnésio? Na letra B e na letra D. Próximo. Mesmo esquema, ó, aqui é o hidróxido e aí eu dou o nome do meu cátion, que é o cálcio. Então, o próximo nome é hidróxido de cálcio. E aí, nesse caso, eu tenho hidróxido de cálcio aqui na letra B e também aqui não, aqui está cálcico. Então, a letra D está fora. Olha, atenção na leitura, viu? Quase que eu li errado, como se fosse cálcio, mas está hidróxido cálcico. Não é a nomenclatura correta. Observando aqui, a gente já chegou na resposta certa, que é a letra P. Então, a gente olha lá, qual é o próximo? O próximo é o alumínio, ó. Hidróxido de alumínio. Professora, hidróxido de alumínio? 3? Não,
porque o alumínio tem apenas um grau de oxidação, que é o 3+. Então, é hidróxido de alumínio mesmo. Por isso que a letra B é, de fato, a nossa alternativa correta. A letra B, a gente tem sempre a palavra hidróxido mais o nome do cátion. Galera, viu como era importante prestar atenção lá na aula de íons? Mas não tem problema não, se você ficou um pouco perdido, a gente vem já já com a revisão dessa aula.